encontrarmos novamente para dar continuidade à nossa aula de ciências, né? Nós falamos na última aula sobre o núcleo do átomo. É importante entender que o átomo é uma estrutura, mas é uma estrutura não só maciça, né? Eu dizer maciça, é uma estrutura que possui carga positivas, negativas e neutras, que ela possui uma eletrosfera e um núcleo. É muito importante entender isso. Cargas positivas eu chamo de prótons, cargas negativas eu chamo de elétrons, e as cargas positivas ficam no núcleo juntamente com as cargas neutras, né? E ao redor do núcleo nós temos a eletrosfera, parece assim, um monte de anelzinho envolvendo o núcleo, que onde eu vou encontrar os elétrons, né? As cargas negativas. Para mim identificar a massa, que mais? O número atômico, aprendemos que está no núcleo, a gente já aprendeu que tem uma equaçãozinha, né? Que é importante vocês entenderem o seguinte: através dessa equação, onde eu vou ter o A igual a P mais N, onde o A, o número de massa de um átomo, é igual a prótons mais nêutrons. Vou ajeitar aqui esse negócio. Vamos lá, ó. Observe que eu tenho A igual a P mais N. A é o número de massa, P é próton e N é nêutron. Então, se eu quero saber qual é o número de massa de um átomo, é só eu somar o número de prótons mais o número de nêutrons e eu vou ter. Mas se a questão me dá o número da massa, a quantidade de massa, né? Mas eu não tiver o número de nêutron, o que eu vou fazer? Vou isolar a letra, né? Eu vou fazer que eu posso dizer que N, neutro, é igual a P menos A. Se eu quiser saber o número de prótons, eu vou botar aqui prótons é igual a, vou isolar prótons, vai para o primeiro membro, negativo, VN, positivo, certo? Então, se eu quero saber a massa de um átomo, eu vou somar o próton mais os nêutrons. Se eu quero saber quem é o nêutron, vou diminuir próton menos a massa, na verdade, ou massa menos próton. E se eu quero saber a quantidade de prótons, vou colocar N menos A ou A menos N, ok? Entendido? Então, vamos seguindo nossa aula. Então, a gente viu que, de acordo, né, como não vimos, não há natureza. Na natureza, dois elementos químicos distintos com o mesmo número atômico não existe. Ou seja, como igual número de prótons, mas existe todavia elementos com um ou outros elementos iguais. Como, por exemplo, a gente vai encontrar elementos que são isótopos. O que são isótopos, professora? São elementos químicos que vão possuir átomos com o mesmo número de prótons, mas sua massa é diferente. Isótopos. Pós, eu sempre lembro, pós vem de prótons, o pós lá, vou lembrar de prótons, né? Então, isótopos são aqueles que têm prótons iguais, mas a massa é diferente. O oxigênio, em todo lugar do mundo, ele vai ter 8 átomos. 8 átomos, ele vai ter o número atômico 8. Porém, a massa dele varia de acordo com regiões. Ela pode apresentar de 3 formas distintas, com 17, com 16 ou com 18 massa. Com massa de número 17, 16 ou 18. Mas sempre vai ser com 8 átomos. Então, esses são isótopos. Lembra aí do pós. Prótons. Prótons são iguais. Já os isóbaros, sempre o baros aí, o bar, tá vendo de bar, né? Bacia, eu vou lembrar de bacia. E em bacia cabe massa, né? Então, o que eu vou? Minha associação é essa. Então, os elementos isóbaros são átomos que possuem mesma massa, mas seus átomos são diferentes, o número atômico, né?
Como, por exemplo, eu posso encontrar como, por exemplo, o potássio, que tem 19 átomos, 19, o número atômico dele é 19, mas sua massa é 40. Da mesma forma, o cálcio, que também tem um número de massa 40, mas o número atômico dele variou, que é 20. E isso a gente encontra na tabela periódica de boa, essas informações dos isóbaros. E os isótonos, que são aqueles que vão possuir nêutrons, eles têm o mesmo número de nêutrons. Logo, esses átomos diferem no número de prótons e de massa. Como é que eu vou saber? Usando a equaçãozinha lá, do N. Só eu subtrair o número de massa menos o número de prótons, que vai dar o quê? Certo? Então, como por exemplo aqui eu tenho o cloreto. O cloreto ele tem um número atômico 17 e sua massa é 37. Já eu tenho aqui o cálcio, que ele tem número atômico 20 e sua massa é 20. Eles são isótonos, por quê? Porque possuem o mesmo número de nêutrons. Logo, esses átomos diferem no número de prótons e massa. Professora, como que a senhora sabe disso? Vou pegar lá o 37, é o número de massa, menos o 17, que é o número atômico, vai dar quanto? 20. Vou pegar, então, o cloreto aqui, ele tem 20 nêutrons. Vou pegar agora com o cálcio, ele tem, qual é o número atômico dele? 20. Qual é a massa? 40. Vou pegar a massa, que é 40, e subtrair menos 20, que vai dar 20. Então, eles têm a mesma quantidade de nêutrons, ok? Então, também a gente vai encontrar isso com facilidade na tabela. A gente não vai encontrar na tabela, no caso lá, dos isótopos, né, que tem número de prótons iguais. Então, aqui tem uma questão, né, exercício de sua memória. Calcule o que é pedido. A gente fez isso na sala de aula, né? Fizemos na sala. Então, vamos seguindo aqui e vamos falar sobre tabela periódica, que eu já falei com vocês na aula anterior, né, lá na sala de aula. Eu estava na sala, nós falamos sobre a tabela periódica. Nós entendemos como que ela funciona, mas é importante falar novamente, né? Então, a tabela periódica é como se ela fosse uma cartilha de alfabeto, né? Para que serve o alfabeto? Vai te dar todas as letras, você vai aprender as letras, vai aprender a juntar, vai aprender a formar sílabas e assim formar nomes e aprender a ler e juntar essas sílabas e aprender a ler e dar tudo certo. A tabela periódica é como se fosse um alfabeto químico, onde vai ter todas as informações de cada elemento. Você vai saber se ele é um metal, se ele é um ácido, se ele não é metal, para que você possa o quê? Juntá-los, saber quem reage com quem vai dar certo com quem, e assim você vai descobrindo reações químicas, vai formando reações químicas. Então, vamos ler comigo na 170? A tabela periódica é uma classificação dos elementos químicos existentes, naturais e artificiais. Antigamente, devido aos poucos elementos químicos conhecidos, não se fazia necessária a utilização de uma tabela. Com o aumento das descobertas de outro elemento, foi se tornando cada vez mais necessário propor um padrão de organização. Em 1860, os cientistas já tinham descoberto mais de 60 elementos químicos diferentes e tinham determinado as massas atômicas de cada um deles. Notaram também que alguns elementos tinham propriedades químicas similares, razão pela qual deram nome a cada grupo e elemento parecido. Alguns anos mais tarde, em 1869, o químico russo Dmitry Ivanovich Mendeleev desenvolveu uma tabela periódica dos elementos químicos que os organizaram segundo a ordem crescente de suas massas atômicas, dispondo-os em colunas, começando pelos mais leves. Em pouco tempo, Mendeleev aperfeiçoou a sua tabela, acomodando os elementos em filas horizontais. Essa organização foi desenvolvida por ele e a tabela foi revolucionária pelo fato de ter sido confeccionada antes de muitos elementos terem sido descobertos, como, por exemplo, os gases nobres. Somente em 1913 foi que Henry Moseley estabeleceu o conceito de número atômico. Hoje,
A tabela periódica é disposta segundo a ordem crescente. Observa que o primeiro elemento é quem? O hidrogênio. Vou colocar uma tabela periódica aqui, vocês vão ver. A tabela periódica ela começa pelo número 1. Quem é o número 1? Hidrogênio. Na mesma linha tem o número 2. Lá no final, quem é ele? Quem é o número 2, minha gente? Perdão, aqui, se eu pescar aqui, eu esqueci. Né, gente? É o número 2. O 1 é o hidrogênio e o 2 é o hélio. É o hélio. Então, ó, 1. Aí depois tem o número 3. Quem é o número 3? É o lítio. Aí o 4, berílio. O 5, boro. Eles vão seguindo linha. Por que o hidrogênio está aqui e o hélio está do outro lado, professor? Porque hoje a tabela é organizada de acordo. Elas são agrupadas, os elementos são agrupados por sua similaridade. Enquanto o hidrogênio não é nem metal, ele não é um gás nobre, ele não é um ametal, ele não é terroso nem alcalino, então ele está lá separadinho. Já o hélio é o primeiro elemento lá da coluninha de gases nobres, ok? Aí ele vai sendo organizado na linha horizontal pelo número atômico. Então, hoje a tabela periódica é disposta segundo a ordem crescente dos números atômicos, isto é, pelo número de prótons dos elementos, e não mais pela massa atômica como propunha Mendeleev e os cientistas que vieram antes dele. Entretanto, a importância de Mendeleev foi inegável para a química, e por isso, em homenagem a esse grande cientista, foi dado o seu nome ao elemento do número 101, Mendeleev. Então, as propriedades de um elemento químico é massa atômica, densidade, as propriedades de uma matéria, né? Aqui tem massa atômica, densidade, cor e densidade do óxido. Então, nós temos propriedade prevista por Mendeleev para o silício. Então, o silício tem massa atômica 72, isso em 1871. Em 1885, as propriedades determinadas experimentalmente para o germânio foi de 72,6. Já a densidade do silício foi de 5,50 e a densidade do germânio foi 5,47. A cor do silício é cinza e a cor do germânio é cinza claro. A densidade do óxido do silício é 4,7 e do germânio também é 4,7. Existem vários elementos químicos cujo nome é dado a partir de personalidades conhecidas. Além de Mendeleev, existem outros exemplos desses elementos químicos. Lembra que eu falei para vocês na sala de aula? Não lembro se eu falei para vocês aí de casa. Mas eu falei que tu descobrir um elemento, tu pode botar o nome que tu quiser. Eu vou ser química, então eu vou vou pesquisar, eu vou descobrir um elemento, eu vou dar o nome dele de Nayane. Claro que eu posso fazer. Não foi eu que descobri? Não é meu? Vou dar o nome que eu quiser. Posso dar um nome de dog. Porque eu acho bonito dog, vou botar dog. Eu acho bonito Douglas. O nome que eu quiser, eu posso dar o nome que eu quiser. Por quê? Porque foi eu que descobri, certo? Então aí, quais são outros elementos que são dados o nome em homenagem, né? Tem, por exemplo, o estênio, o nobélio, o bório, o compêncio, atribuídos pela importância dos nomes. E estênio, Albert Einstein. Nobélio, Alfred Nobel. O bório, Niels Bohr. E o compêncio, Nicolau Compêncio. E quem é mesmo Dmitry Mendeleev? Esse cara inteligente que deu aí origem à tabela periódica. Nascido em 1834, um dia desse, né? 84, 1994, eu fiz 100 anos, 94, 34, na verdade, né? 1934, 44, 54, 64, 64, 74, 84, 94, 2004, 2014, em 2024 ele vai fazer 190 anos. Muito bem, cara. Deixou mesmo o legado dele na Terra. Nascido em 1834, na cidade de Tomsk, antiga capital de Sibéria, Mendeleev foi considerado um dos maiores gênios da química. Fez seu doutorado na Universidade de São Petersburgo,
mesmo local onde iniciou a vida docente em 1866. A pesquisa do cientista sobre a periodicidade dos elementos químicos foi iniciada pela necessidade de organizá-los, bem como as informações referentes a eles. De posse dessas informações, Mendeleev repensava-as para cartões que posteriormente eram fixados na parede de seu laboratório. Ao compará-los, mudava-os de posição de acordo com semelhança e diferenças apresentadas. Foi quando, finalmente, em 1869, Mendeleev apresentou à comunidade científica a sua lei periódica dos elementos químicos e na tabela deixou espaço vazio para que fossem preenchidos por elementos ainda não descobertos, prevendo que havia vários deles por aí. Então, na página 172, vocês irão observar a imagem aí de Mendeleev e ao fundo, né, tem a imagem da tabela periódica que ele estava montando. A classificação periódica moderna. Assim, interessante isso aqui. Qual foi o primeiro elemento da tabela periódica a ser descoberta? O primeiro elemento a ser descoberto foi o fósforo, revelando ao mundo em 1669 pelo alquimista alemão Heinrich Brandt, alguns elementos já eram conhecidos desde a antiguidade como ouro, prata e cobre. Mas Brandt descobriu primeiro que não existe de forma isolada na natureza. Por isso é considerado pioneiro. Para chegar ao efeito, ele colocou 50 baldes de urina, 50 baldes de mijo, 50 baldes de xixi, minha gente. E deixou 2 semanas descansando. E após 2 semanas, ele ferveu a urina e destilou o resíduo preto com ureia usando uma retorda, que é um utensílio de laboratório. Com a extremidade mergulhada em água, o resultado foi uma substância transparente pegajosa, que ele chamou de fósforos, do latim que dá luz. E já percebeu que o elemento brilhava no escuro e era inflamável. Então vamos ver a classificação periódica. Na página 173 tem aí a tabela periódica moderna, atual. A tabela periódica apresenta atualmente 118 elementos químicos. Repita comigo, 118 elementos químicos, onde 92 são naturais e 26 são sintéticos, que foram produzidos artificialmente. Na tabela periódica, conforme está na página 173, vocês irão observar que ela possui linhas e possui colunas. Nós chamamos as linhas de período e chamamos as colunas de grupo ou família, certo? É importante observar que a tabela periódica está organizada de acordo com o número atômico. O primeiro elemento, o número 1 é o hidrogênio, e na mesma linha, que é no mesmo período, está o hélio, o número 2. Isso quer dizer, o número 1 ele tem um átomo, o número 2 tem 2 átomos, entendeu? Então vamos lá para a página 174, organização da tabela periódica. Período e família. Na tabela periódica, os períodos são representados pelas linhas horizontais. Eles são compostos por elementos químicos que possuem o mesmo número de camada eletrônica. A tabela periódica possui 7 períodos, um para cada camada eletrônica conhecida. O primeiro período tem 2 elementos, o segundo tem 8 elementos, o terceiro período tem 8 elementos, o quarto tem 18, o quinto tem 18, o sexto tem 32 e o sétimo também tem 32 elementos. As famílias são representadas pelas linhas verticais, pelas colunas, né? E são compostas por elementos químicos de características químicas e físicas semelhantes entre si. E indicam para o grupo 1 e 2 e do 13 ao 18. O mesmo número de elétrons da última camada do elemento. Por exemplo, sabemos que o frácio Fr tem um elétron na última camada, pois ele está na família 1. Ou seja, lá na primeira coluna você vai encontrar o frácio. Vou só confirmar com vocês. Frácio está na primeira família, no último período, viu? Então, se ele está na primeira família, quer dizer que ele tem lá na sua última camada apenas um elétron, certo?
Algumas famílias recebem nomes especiais. A família 1A, que é o grupo 1, são metais alcalinos. A família 2A, que é o grupo 2, metais alcalino-terrosos. Família B, que é o grupo do 3 ao 12, chamamos de metais de transição. E a família 3A, que é do grupo 13, família do boro. A família 4A, que é do grupo 14, família do carbono. A família 5A, do grupo 15, família de nitrogênio. A família 5A, 6A, do grupo 16, calcogênios ou família do oxigênio. E a família 7A, grupo 17, halogênios ou família do flúor. E a família 8A, do grupo 18, gases nobres ou raros ou inertes. Geralmente eu conheço como nobres. Na maioria das publicações, o termo ametal poderá ser substituído por não metais. Os semimetais foram absorvidos pelos metais e ametais conforme suas proximidades. O hidrogênio, apesar de figurar na família 1 da tabela, não faz parte de nenhum dos grupos. Observa que o número 1 está lá em uma cor que não se classifica em nenhum citado na legenda, porque ele não faz parte de nenhum grupo, pois possui características tão singulares que é preferível mantê-lo à parte. Dizemos, portanto, que o hidrogênio não faz parte de nenhuma família da tabela periódica. Pode-se observar ainda a divisão dos elementos nos seguintes grupos: metais, ametais e não metais, e gases nobres. Os elementos foram divididos assim porque os pertencentes a um mesmo grupo têm características semelhantes entre si e diferentes dos demais. Todas as famílias entre a 3 e a 12 recebem seu respectivo número ou nome de elementos de transição. E, finalmente, as duas linhas de baixo da tabela separadas foram descartadas para efeito estético. Elas foram destacadas. Elas formam uma série de latanídeos e actídeos, por iniciarem nos elementos latânios e áqueos, respectivamente. Todos os elementos dessa série são metais e pertencem ao grupo de transição. São chamados de transição interna. Então, esses elementos aqui, que eles são destacados, essas duas figuras, essas duas linhas aqui, eles fazem parte do sexto e do sétimo período, respectivamente. E também eles são os elementos artificiais, que foram aparecendo bem depois. São os 26 elementos que foram criados artificialmente, bem depois desses encontrados naturalmente, ok? Então, vai ficar para vocês fazerem atividade das 175 e 77. E é isso aí. Na outra aula a gente se encontra para falar por que os átomos se unem, ok? Então, ó, fiquem com Deus e até a próxima aula.